Momento Cultural. Hoje nós vamos dedicar inteiramente tanto o Momento Cultural como os demais quadros, né, o Gente de Talento e o comentário final, sobre o Dia Internacional da Mulher, a transcorrer dia 8 de março. Então, o programa Performance News, em seu quadro Momento Cultural, traz para a reflexão dos ouvintes uma análise sobre a instituição dessa importante data, como também a citação de diversas mulheres que, com suas lutas, com seus ideais feministas e exemplos de vida, contribuíram para as conquistas que destacam e valorizam o papel feminino na sociedade moderna, né? Então, o programa hoje é dedicado ao Dia da Mulher. Há muitas controvérsias em relação à criação do Dia Internacional da Mulher, né? Uma das versões mais difundidas é a de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica em Nova York, quando 130 mulheres operárias morreram carbonizadas, né? Essa hipótese, ela não se sustenta por dois motivos. É a mais difundida, né? Mas ela não se sustenta. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse episódio ocorreu na data de 25 de março de 1911 e não no dia 8, né? Portanto, não se justificaria ser esse o argumento da criação do Dia da Mulher. E segundo, porque vários movimentos que contribuíram para a criação dessa data comemorativa ocorreram em momentos anteriores a 1911, né? E a oficialização dessa data, ela só ocorreu mais de 6 décadas depois, quando foi oficializado, já 6 décadas depois, já por volta dos anos 70, a data de 8 de agosto como Dia da Mulher. Nós temos como exemplo também desses movimentos que reforçaram a criação dessa data, né, dessa comemoração. No ano de 1910, aconteceu na Dinamarca a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, quando foi aprovado por mais de 100 representantes de 17 países uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher, né? Outro fato marcante foi o protesto de mulheres russas contra as más condições de trabalho, a fome e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que trazia muito sofrimento para as famílias e para as mulheres. Então houve, não é, esse protesto, e ele ocorreu, né? Ele ocorreu exatamente no dia 8 de março de 1917. Esse aí já é um argumento que vamos dizer assim, se aproxima mais da justificativa da escolha dessa data de 8 de março, que ele foi no 8 de março, né? E esse movimento, ele ficou conhecido como o protesto Pão e Paz. As mulheres pediam a paz, o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e essa participação e esse sofrimento que a guerra causava, né? As más condições de trabalho, o sofrimento, a fome, etc. Mas somente no ano de 1977, é que o dia 8 de março, não é, foi reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, não é? No dia 8 de março de 1977. Portanto, é quando se inicia oficialmente a comemoração dessa data. Essa data, o 8 de março, ela é muito importante. É muito importante para a sociedade, né? Para que haja essa mobilização da sociedade em torno da manutenção das conquistas femininas em todos os campos. Em todos os campos. E também para a preservação dos seus direitos, né? E para o combate à violência, discriminações, de maneira que se evite qualquer tipo de retrocesso em relação às conquistas que as mulheres já obtiveram ao longo da história. Então, essa data ela vem assim para fixar, para dar uma certa força, né, a esse movimento de inserção, não é, de aumento da representação das mulheres
na sociedade. Apesar, não é, dessas desigualdades, das injustiças contra as mulheres, que se tem notícia disso vinda do mundo inteiro, principalmente do Oriente Médio, da Ásia, do continente africano, né? A história resiste à passagem de mulheres que são ícones da causa feminista. Aqui eu quero citar algumas delas, né? É lógico que existe uma infinidade de mulheres que contribuem com essa ascensão da presença da mulher na sociedade, mas aqui eu escolhi alguns exemplos internacionais, inclusive, para citar, né? Nós temos como primeiro exemplo, eu escolhi uma figura da antiguidade na história, é a Hipácia de Alexandria, chamava-se Hipácia. Hipácia, ela nasceu no ano 360 depois de Cristo, ou seja, há quase 1.700 anos atrás, né? A mulher que se destacou bastante, ela viveu 55 anos, faleceu no ano de 415, mais de 1.000 anos antes do descobrimento do Brasil. Ela foi a primeira mulher matemática da história, né? Primeira mulher com conhecimentos matemáticos, ela era matemática. Foi também uma grande filósofa, considerada inclusive a mãe da filosofia, onde os filósofos da época se aconselhavam com ela na discussão dos seus pensamentos. Ela também foi astrônoma, né? Era estudiosa da questão dos astros. E ela era considerada mãe da filosofia, como eu já disse aqui. Ela era uma figura que não se curvava, mantendo-se firme em suas convicções filosóficas. Era uma brava mulher. Isso, não é, quase 1.700 anos atrás. Apesar de ser muito respeitada, você vê como começam as discriminações, né? O seu brilhantismo e sua condição de celibatária, ou seja, ela por opção ela não queria casar, né? Então, o seu brilhantismo e a sua condição de celibatária, que rejeitara inclusive diversas propostas de casamentos com pessoas da nobreza, né, na época, isso despertou sentimentos de inveja e despeito por parte de muitos, porque ela, além de se destacar, ela era muito individualista, né? Ela não precisava do homem, ela pelo contrário, ela era aquela pessoa que estava sempre ao lado dos homens, ajudando, orientando, né? Dando aulas, né? E então isso causou um sentimento de inveja e despeito por parte de muitos. Por isso, Hipácia, uma das mentes mais brilhantes da antiguidade, ela foi linchada e até a morte, e esquartejada, né? Esquartejada devido a essa discriminação que ela sofria. Ela passou a ser acusada pelo cristianismo, que naquela época crescia, se implantava e combatia todas as formas de, digamos assim, de presença mais forte na sociedade, né? A maçonaria, várias ordens, várias coisas. O cristianismo queria ser absolutista e combatia. Então, o cristianismo acusou a Hipácia de prática de bruxaria, que ela era um fenômeno. E então, com isso, ela foi condenada à morte, né? E foi esquartejada em praça pública. Isso ocorreu também no 8 de março. Acredito que não tem nenhuma citação de ligação do 8 de março, hoje, seu Dia da Mulher, com esse dia da morte de Hipácia. Mas eu trouxe exatamente essa história, né, de Hipácia, filósofa, mãe dos filósofos, porque ela veio a falecer também no dia 8 de março, e, coincidentemente, esse é o Dia Internacional da Mulher. Né? Não sei se teve alguma influência, tem outros movimentos, outros acontecimentos também que se referem a essa data de 8 de março para ser fixado. Nós temos aqui, agora todas serão mais rápidas, né, que eu vou citar. Nós temos aqui também uma que merece o registro, é a Indira Gandhi. Indira Gandhi, ela nasceu em 1917, né, e faleceu em 1984, agora há 30 e poucos anos atrás, né? Governou a Índia por 18 anos, destacando-se como grande líder política. Foi responsável pela vitória da Índia contra o Paquistão em 1971 e pelo crescimento da indústria nuclear do país. Indira também foi assassinada por 2 de seus seguranças quando se preparava para conceder uma entrevista.
É uma história também que vale a pena se conhecer. A história de Hipácia, a história de Indira, são histórias emocionantes. São mulheres de uma biografia riquíssima, né? Nós temos aí também, mais recente, né? Um pouquinho mais recente, Margaret Thatcher, que nasceu em 1925 e faleceu, mais recente, em 2013. Foi primeira-ministra do Reino Unido por 11 anos, posteriormente líder da oposição. Ficou conhecida como a Mulher de Ferro. A Mulher de Ferro pelo seu estilo intransigente de liderança, né? Seu estilo intransigente de liderança. Então, a Margaret Thatcher também é uma pessoa que se destacou muito aí nesse movimento mundial feminista, né? Em busca dessa ascensão e dessa inserção da mulher na sociedade. Outra que quero citar aqui também é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu no ano de 1910 e faleceu em 1997. Ela foi uma missionária católica, albanesa e naturalizada indiana. Foi fundadora da Congregação das Missionárias, né? E dedicou sua vida inteira aos pobres, aos necessitados, praticando a caridade, inclusive em guerras, onde ela cuidava de feridos, né? E chegou a ser, por merecimento, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, é uma mulher que também merece esse registro. Uma também mais recente, que se destacou na América do Sul, foi a Evita Peron, Eva Peron, né? Que ela foi atriz, foi política, né? Foi líder política na Argentina e simbolizou a voz dos pobres e dos trabalhadores, né? Ela foi primeira-dama, né? E depois também foi presidente, depois de viúva, da Argentina. E temos aqui, para finalizar essa série de mulheres, mas da história de uma forma mais abrangente, não poderia deixar de colocar uma brasileira, que eu quis aqui fazer esse registro. E estou chamando ela inicialmente aqui de Isabel do Brasil. Isabel do Brasil, ela nasceu no ano de 1846, já dá para saber quem é, né? E faleceu no ano de 1921. Isabel do Brasil, que eu estou chamando aqui, é a Princesa Isabel, a conhecida Princesa Isabel da história do Brasil. Quem já estudou a história do Brasil tem muita coisa para tomar conhecimento, né, sobre a Princesa Isabel. Ela tinha um nome enorme, o nome dela, oficial, ela chamava-se Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Cecílias e Bragança. Esse era o nome da Princesa Isabel. E a Princesa Isabel, apelidada de A Redentora, filha do imperador do Brasil, Pedro II, né? E o grande feito dela é que ela foi a responsável pela abolição da escravatura, né? Ela foi responsável pela abolição da escravatura. Isso já é o bastante, o suficiente para que a Princesa Isabel ela possa constar, né, como uma nobre mulher que deu sua grande contribuição aos brasileiros de uma forma geral, né? Mas, meus caros ouvintes, são muitas as mulheres que se destacaram nesse contexto, né, da causa feminista. Muitas mulheres. Nas terras potiguares, o cenário é de orgulho pelo pioneirismo e forte presença de atuação feminina na sublime causa reivindicatória e de conquistas concretas pela igualdade de direitos entre gêneros. Então, o Rio Grande do Norte ele se destaca, ele tem um celeiro de mulheres, que se destacam dentro desse cenário, né? O início de nossa história, né, do Rio Grande do Norte, mostra a atuação de Clara Camarão. Clara Camarão, indígena, guerreira com destaque nas batalhas pela expulsão dos holandeses do nosso território no século XVII. Então, Clara Camarão foi a brava guerreira que participou da expulsão dos holandeses para que a gente pudesse obter essa sair da fase do domínio holandês, que foi algo muito triste para todos nós norte-riograndenses, apesar de que, à época, nós tínhamos uma população diminuta, né? Em passado mais recente, nós tivemos um destaque na área cultural a Nízia Floresta,
Nízia Floresta ela foi precursora do movimento feminista no Brasil, né? Ela foi precursora do movimento feminista no Brasil e ela se destacou na Europa. Ela é nome de uma cidade no município, a cidade que ela nasceu, né? Chama-se hoje Nízia Floresta, que na época era Papari, o nome tupi-guarani. E depois do falecimento dela, a cidade tomou esse nome, o nome dela, né? Tivemos também Alta de Souza, macaibense, né, que é considerada a poetisa potiguar, mais conhecida fora do estado, apesar de sua breve carreira. Alta de Souza morreu, me parece que com 23 anos de idade. Tem uma única publicação chamada O Horto, de poesias, mas que ela se destacou pela troca de correspondências com grandes escritores brasileiros, e essa obra dela a consagrou como uma grande poetisa. Ela é conhecida como a poetisa potiguar, né? É aquela coisa de quem faz bem feito não precisa fazer muito. Às vezes, quem faz bem feito no pouco se destaca mais do que muitos que fazem muito, né? E não fazem tão bem feito. Na primeira metade do século passado, nós tivemos destaques de conquistas, especialmente também na política, né? No aperfeiçoamento político, na democracia. Nós tivemos Celina Guimarães, ela foi a primeira mulher eleitora do Brasil, né? Primeira mulher eleitora do Brasil. A gente sabe que as mulheres não tinham direito ao voto até a Constituição de 1946, né? E a partir daí é que as mulheres conquistaram o direito de escolher também os seus representantes, de participar dessa escolha. Algo inaceitável, né, para a época, a mulher não ter o direito de votar. Então, a Celina Guimarães ela foi a primeira eleitora do Brasil. Parece que ela chegou a votar já nessa eleição de 45, antes da promulgação, né, da elaboração, inclusive, da Constituição, que veio a dar esse direito à mulher de poder se tornar eleitora, né? Aí nós temos também a Alzira Soriano Teixeira. Alzira Soriano Teixeira, ela foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina. Primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina, né? Aí temos também o pioneirismo da mulher dentro das conquistas políticas, né? Primeira eleitora, né? Primeira prefeita da América Latina. Temos também Maria do Céu Pereira Fernandes. Se não me engano, ela é de Currais Novos, ela é irmã de Aristófanes Fernandes, né? Ela é a mãe de Paulo de Tarso Fernandes, foi presidente da Assembleia, grande advogado, ainda vivo, né? Hoje não é mais deputado. Maria do Céu Pereira Fernandes, ela foi a primeira deputada estadual eleita no Rio Grande do Norte. Já no final do século passado, esse pioneirismo se deu com a presença da professora Vilma de Faria. Vilma de Faria, ela foi primeira deputada federal do Rio Grande do Norte, deputada constituinte, participou da elaboração da Constituição Cidadã, que foi promulgada no ano de 1988, né? Em seguida, ela foi a primeira prefeita eleita para governar a capital do estado e, tendo sido reeleita 2 vezes, governou a capital por 3 mandatos. Em seguida, também teve a primazia de ser a primeira mulher a governar o Rio Grande do Norte. Então, Vilma tem esse destaque de conquistas, é uma pessoa mais contemporânea, mais da nossa época, que nós todos aqui conhecemos. Ela veio a falecer faz 2 anos, né? Mas ela tem esse destaque de conquistas, como a primeira deputada federal, primeira prefeita da capital, primeira governadora, tendo sido prefeita 3 vezes da capital, né? Bom, meus queridos ouvintes, né? Com merecimento do registro dessas bravas guerreiras de outras nações, do nosso Brasil e do nosso Rio Grande do Norte, eu quero homenagear todas as mulheres potiguares, e em especial as mulheres de Lagoa Nova. Aliás, Edjane, que já está aqui conosco, será a nossa entrevistada daqui a alguns minutos, eu quero dizer, Edjane, que ano passado, o ano atrasado, 2019, eu promovi
em Lagoa Nova um evento em homenagem ao Dia da Mulher. Eu trouxe Magnólia Figueiredo, que tem uma história belíssima de superação, grande atleta internacional, brasileira e natalense. Ela fez uma palestra aqui no Salão Paroquial para as mulheres, nós convidamos, teve a presença do prefeito. Foi uma iniciativa nossa, né, de comemorar o Dia da Mulher dessa forma, com essa palestra. Um exemplo de superação, tivemos a participação da professora Sandra Ramos, né? Nesse evento estava prevista também uma participação do padre Mário, padre Zé Mário, infelizmente ele teve um problema, não pôde comparecer, né? E no ano passado, 2020, nós fizemos algo mais abrangente, nós editamos uma revista chamada Raízes e Rosas de Lagoa Nova, fizemos 1000 exemplares dessa revista, né, sob meus auspícios financeiros, sem nenhuma participação de ninguém, onde nós homenageamos 28 mulheres de Lagoa Nova, contando a sua história de vida, né, onde essas histórias se confundem com a própria história da cidade. Então, o registro que fica, nós distribuímos 30 exemplares dessa com cada homenageada, para que elas distribuíssem com familiares e amigos, e mandou para fora do estado, São Paulo, Rio de Janeiro. A todas eu quero mandar o meu abraço fraterno e amigo e aqui rehomenageá-las, né, com a leitura dos seus respectivos nomes, nessa data, nesse momento de homenagem ao Dia das Mulheres. Quero dizer também que o compromisso da sociedade com o Dia Internacional da Mulher, associado aos avanços e conquistas nitidamente observados, me faz acreditar que as gerações futuras alcançarão um momento em que essa data não mais será comemorada como um dia de lutas, de reflexões e reivindicações feministas, mas sim como uma data para ser cultuada pela lembrança do passado em que as mulheres precisaram lutar pela conquista dos seus direitos de igualdade. Nós observamos, não é, que, diante de tudo isso que já falei, né, contando história desde o ano de figuras e personagens da antiguidade, do ano de 360 depois de Cristo, 1700 anos antes atrás, até chegarmos à contemporaneidade, citando pessoas do nosso Rio Grande do Norte, da nossa querida Lagoa Nova, nós vemos essa ascensão. Hoje nós temos a presença da mulher em diversos segmentos da sociedade, não é? Uma presença que ainda muito inibida, eu considero, né? Vou mostrar aqui no final, no nosso comentário, no final do programa, de fato, como essa presença ainda é muito tímida, mas que a gente observa em relação ao pouco tempo, né? O voto a mulher conquistou no Brasil a partir de 1945, né? Não tem 100 anos, e várias conquistas as mulheres vêm conseguindo há pouco tempo. Então, hoje nós vemos mulheres despontando na frente de homens, no empreendedorismo, na magistratura, no magistério, né? Na ciência, as mulheres avançando. Essa semana eu assisti uma entrevista da doutora Roberta Lacerda, uma médica de Natal, discorrendo com grande perfeição sobre as questões do Covid, de forma abrangente, desde os aspectos políticos, econômicos, né? Científicos, recomendações, é uma coisa fantástica. Eu não tinha visto até hoje ninguém discorrer tão bem sobre um assunto tão discutido e com tanta besteira dita, né? Então, são coisas que a gente vê nas mulheres, esse despontar.